localizados próximos, porque durante esse período seco não tem água suficiente para manter o balneário. Então o que os moradores pedem? Que se faça uma grande canalização dos rios para levar as águas até Pecuém. O que eles não se tocam é que você tem ciclos que são vários de ano. É um ciclo de mais ou menos 7 a 10 anos de água, de períodos úmidos e períodos cheios. Então, depois que aquilo é feito no período seco. Quando você tem o grande ciclo de 10 anos de cheio, a água que vem ali rebenta. E simplesmente, não estou brincando, ela é chamada de Atlântida, porque cobre completamente a cidade de Pecuém. E agora, em 2008, mais ou menos, você tem um outro grande período de seca. E o que acontece é que é a cidade que está vindo das águas. Tá? Essa questão, a gente acha que controla um monte de coisa e a gente não percebe que nós convivemos com os nossos ritmos, mas com os ritmos de natureza também. E isso acontece muito também em função do poder público ainda não pegar a sabedoria ancestral para adequar aos estudos atuais, etc. O Marco de Ação de Sendai, que é o último marco, assim, não vou dizer regulatório, não, mas aquele que traz os países signatários da ONU na questão da redução de risco de desastre, diz que é primordial que os governos tenham registro da sabedoria ancestral para acoplar aos estudos, às análises atuais. Então não há como você descartar a sabedoria ancestral, até porque em 2011, na região serrana, a população observou, de várias regiões da região serrana, observou uma movimentação assustadora das formigas durante muito tempo, e alguns, muito interessados em saber o que estava acontecendo, perguntou para as defesas civis de vários estados do Brasil e ninguém se prontificou em parar para tentar responder o que estava acontecendo. E pouco depois aconteceu o que aconteceu na região serrana. Eu não digo que seria evitado, obviamente não, o que aconteceu, mas que alguma coisa de estudo poderia ter sido feito um pouco antes, alguma coisa poderia ser feita no tocante à preparação da comunidade e do poder público em relação à região serrana, poderia ter sido feito se esse fato não tivesse sido ignorado. Eu acho que aí eu queria meio provocar um pouco a Anitta, porque eu acho que esse saber que ela estava falando sobre o fato dos cronistas lembrarem as chuvas antigas, talvez seja uma coisa que nós, na nossa arrogância de olhar simplesmente um saber técnico, nós estamos perdendo. Isso é um problema, porque a memória de enchentes é uma memória curta. Eu tenho um colega, John Colton, que fez um trabalho sobre Katrina, em Nova Orleans. O tempo, acontece que não é absolutamente a primeira vez que Nova Orleans sofre um furacão desse. Você tem um que foi devastador em 25, outro que foi devastador em 67. E ele foi calculando, você tem mais ou menos uma média de 5 anos antes que as pessoas esqueçam e comecem a fazer exatamente o que faziam antes. Quando você tem uma coisa tão devastadora como Katrina. Katrina, você quase pensou em não reconstruir a cidade de Nova Orleans. E em 25 é a mesma coisa, em 67 não é a mesma coisa. Então você tem, ele começa a ver o trabalho que o Colton faz, ele começa a ver os padrões de reconstrução pós-enchente. Então, logo no início, você tem um preço muito baixo dos apartamentos e casas na região das enchentes, o Estado proíbe a condição nessas áreas e as pessoas estão construindo em áreas fortes. Depois do segundo ano, isso muda. Terceiro ano, no quinto ano, você tem a população exigindo que o governo permite que elas construam exatamente na área onde a gente pegou, até que aconteça o próximo furacão. E aí eu pego esse gancho para falar sobre a Dona Terezinha e o Morro do Bumba, porque a Dona Terezinha viu uma oportunidade, né, por conta do ano anterior, e o que acontece? Mas ela também é vítima de uma política, de uma não política, para algumas populações, porque são feitas várias promessas para um grupo determinado e essas promessas não são cumpridas e a maioria da população não sabe dessas promessas e elas ficam lá aguardando. Ela viu uma oportunidade por base, muitas vezes, por causa dessas promessas não cumpridas por uma série de pessoas de algumas localidades. O que aconteceu no Morro do Bumba? No Morro do Bumba, quando se foi fazer o levantamento
das ruas atingidas, de quantos moradores tinham ali, quantas famílias. Quando foi fazer o cadastro dessas famílias, viu-se que o número estava 3, 4 vezes maior. Justamente porque as pessoas queriam também receber a sua casa, queriam uma oportunidade. Pessoas que moravam, famílias que moravam no mesmo quintal ou na mesma casa, 3, 4 famílias queriam a sua casa. Ou que não moravam nem ali na localidade, mas que também receberam várias promessas, até porque um lixão que foi pavimentado e recebia luz e coleta de lixo, essa comunidade recebeu várias promessas e eles queriam se aproveitar também dessa oportunidade, vamos dizer assim, né? Então, o processo acabou impedindo que essas pessoas fossem atendidas rapidamente por conta desse número que não batia. Essas pessoas ficaram muito tempo sem receber os seus direitos por conta dessa numeração que tinha que bater de alguma forma e não batia. E os direitos dela acabaram sendo assim, não sendo atendidos rapidamente como deveria ser, muito por conta disso. Então existe sempre o paralelo desse passado com a nossa atualidade em relação à amizade, sempre muito próximo. Eu ia me apresentar como contemporâneo da dona Terezinha. Ser entrevistado pela professora Alice, porque eu vivi também as enchentes. Não as enchentes, eu falaria de uma maneira um pouco diferente. Eu sou engenheiro, engenheiro civil do Departamento de Estrada de Rodagem aqui do estado da Guanabara, coisa que já não existe mais também, né? E naquela época eu vivi todo esse processo de uma maneira muito intensa. Não vem tanto ao caso aí, mas eu não chamaria de enchentes. Eu diria que são grandes precipitações pluviais. Quer dizer, a enchente é uma consequência. O desmoronamento de um talude, de uma encosta, é uma consequência. Agora, o que causa tudo isso são as precipitações pluviométricas, né? Pluviais. Né? Quando a água vem acima de determinada intensidade, quer dizer, quando a chuva, isso tudo é medido, em termos técnicos, a gente mede em milímetros por hora. Quer dizer, uma chuva que ultrapasse 100 milímetros por hora já é um absurdo. Aqui no Rio de Janeiro a gente costuma ter isso, no Jardim Botânico, ou então lá na usina da Tijuca, na encosta de determinados morros. Né? Ali no Jardim Botânico, o pessoal todo mais ou menos já se precavém de longa data. Ali pela usina da Tijuca também sempre teve um certo controle. Mas o que não se esperava era que num bairro que era privilegiado, como Santa Teresa, lá nos anos 60, aquela chuva que se concentrou ali foi realmente catastrófica, né? A gente pode usar essa expressão mais moderna. Ela realmente fez com que vários prédios caíssem ao mesmo tempo. Terá sido ali pelo dia 10 ou 11 de janeiro. Eu também assim de cabeça não me lembro, mas foi logo depois da primeira semana. Né? O Negrão de Lima tinha acabado de assumir, aconteceu realmente aquilo que a senhora falou sobre aquele negócio, tá vendo? Desbarcou, dia 20 de janeiro, desbarcou, não vai ser feriado, São Sebastião castigou, né? Tem essa coisa toda, né? E a chuva de 66, ela teve um grande mérito. Quer dizer, o estado da Guanabara estava não preparado para aquela chuva propriamente dita, mas estava numa situação socioeconômica bastante melhor do que há 5 anos antes. Nós tínhamos tido 5 anos do governo Carlos Lacerda. A cidade tinha se transformado, era uma capital, era a capital do Brasil, deixou de ser capital, passou a ser uma cidade-estado. Então ela tinha, por exemplo, a polícia era dessa cidade-estado. Aqui hoje você tem a polícia do estado e tem a prefeitura sem polícia. Naquela época nós tínhamos o DR da Guanabara, que era o órgão viário, que fazia muito investimento, que tinha um fundo rodoviário nacional,
Então, era um órgão muito bem equipado, não só com equipamentos de fazer rodovias, né? De fazer pontes, viadutos, etc. e tal, muita pavimentação. Naquela época, começou desde 1945 isso tudo. Aqui no Rio de Janeiro era a sede do DNR. Para vocês terem uma ideia, o quilômetro zero de toda a rede rodoviária federal do Brasil era ali no gasômetro. Ali era o quilômetro zero. Então vocês se lembram da BR-3, da BR-4, da BR-5, tudo saía dali, né? BR quer dizer estrada rodoviária, né? E o DR era muito bem equipado. Viaturas, engenheiros concursados recentemente. Eu, por exemplo, entrei e comecei a trabalhar no final de 62. Quer dizer, quando vieram as chuvas eu tinha 4 anos, né? Aquela engenheirada toda, arquitetos e tínhamos recursos, tínhamos cabines dupla com rádio, não havia celular, né? Mas nós tínhamos rádio, né? Então, éramos um exemplo para todo o Brasil. Nós éramos melhores do que a maioria, do que São Paulo. Nós tínhamos mais coisas do que São Paulo. Então, quando veio a chuva, o primeiro órgão que reagiu foi o DR da Guanabara, que tinha também um engenheiro que tinha trabalhado no aterro do Flamengo. Nos últimos seis meses ele brigou com Lacerda, saiu, porque ele não quis fazer uma coisa errada que tem lá do ponto de vista de caimento de pista, né? Numa curva lá que de vez em quando tomba um ônibus, tomba um carro. Ele não concordou com aquilo, brigou, era uma briga com a Lota Macedo Soares, etc. E tal. É um negócio aí que, se vocês forem pesquisar, é interessantíssimo também, entendeu? E voltou para o órgão de origem. Foi trabalhar comigo. Eu era um engenheirinho de 26 anos, mas dirigia um serviço de projetos, né? E passamos 6 meses. Depois entrou o Negrão de Lima, um novo governo, e ele foi a ser o diretor do órgão, né? Então, quando houve aquela chuva, ele sabia tudo o que fazer. Ele chamou um grupo, botou dinheiro na mão, botou o cheque do BEG, que era o Banco do Estado da Guanabara, falou: você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, você tem que me dar todo dia pelo rádio. E ele voava de helicóptero também. Então ele ia percorrendo aquele... Nós tínhamos helicópteros do DR, imagina, né? Então o próprio secretário de Obras e Serviços Públicos, ele de helicóptero ia ver se a engenheirada dele estava trabalhando ou não. Ia ver o pessoal também do Instituto de Geotécnica, que não foi citado aqui. Vocês falaram do Socorro e depois virou a Civil, como é que é? Defesa Civil, né? Naquela época também criou-se um Instituto de Geotécnica, que hoje tem o nome de GeoRio, né? A GeoRio veio daquele tempo. Então todos aqueles tratamentos feitos lá na lagoa, vocês veem de longe assim, para segurar as impostas. Eu tenho uma pergunta para o senhor depois sobre isso então. É verdade que o Negrão de Lima, porque eu só conheço isso como boato, quando aquilo foi construído, eles eram de cor do cimento, ele mandou pintar tudo de branco para se tornar visíveis, porque ele dizia que o trabalho do governo tinha que ser visto? Isso é possível. E até é desculpável. Eu sei. Porque você, assim como você pintou de branco, depois você podia pintar de azul, de verde, né? O Cristo Redentor que está lá, de vez em quando agora projetam em luzes diferenciadas, né? Para comemorar os eventos mais variados, né? Então, provavelmente isso terá sido feito. Eu não me lembro assim disso, né? Mas é possível, né? Agora, naquela época realizou-se muito. Eu diria que aqui na cidade do Rio de Janeiro, os governos, vamos dizer, antes da virada do século, que mais trabalharam foram o Carlos Lacerda, depois Negrão de Lima, isso o Estado da Guanabara. Depois do Negrão de Lima veio Chagas Freitas, aí a coisa arrefeceu. Aí depois houve a fusão, aí já ficou diferente a configuração, vamos dizer, estatal, né? Uma coisa funcionava. E depois vieram também os governos de César Maia e Conte, que foram 2 governos já no final do século, que realizaram muita coisa nesse sentido. Quer dizer, de preparar a cidade para enfrentar vários problemas
diante das grandes chuvas, que são inevitáveis. Elas virão e tem grupos que até apavoram demais o mundo todo. Quer dizer, eu sou do grupo que acredito que pode haver até uma certa aceleração da questão climática, mas não na proporção em que se faz, como aconteceu aqui no Rio 92, depois 20 anos depois, e aí tem havido muito disso. Agora, por exemplo, estava o Trump lá, voltando atrás do que o antigo presidente Obama tinha feito, né? Assinado o Acordo de Paris. Eu acho que realmente nós temos que tomar muito cuidado com a questão ambiental. Nós estamos cada vez conhecendo mais, né? E é interessante, esses grandes eventos naturais, eles não acontecem sozinhos. Você citou o Katrina, alguns anos atrás. Se for ver, o Katrina veio logo em seguida. Quer dizer, é uma sucessão de tufões. Todo mundo já sabe mais ou menos qual é a época. Já há aquela expectativa. Agora, como é que vai ser o encaminhamento, né, esse último aí foi a Irma, né? Harvey, Irma, Maria, Irma, Marcelo, agora Maria, né? A gente tem vários. E há aquela previsão, graças a Deus, a Irma não foi tão, depois ele rapidamente diminuiu. Você vê o número de pessoas mortas lá no Irma, foi bem abaixo daquilo que se previa anteriormente. E a chuva de 66 morreu muito mais gente. Foi mais ou menos localizado ali em cima de Santa Teresa, principalmente a Avenida Almirante Alexandrina, vários prédios de jusante da Almirante Alexandrina, do lado de baixo, caíram. E, inclusive, ali aquela subida da Rua Estrela, no Rio Comprido, ali também havia um grande bolsão. E aquilo tudo foi para ali que todos os escombros dos prédios que caíram de Santa Teresa foram colocados. Mas foi feito um aterro bem feito. Quer dizer, consolidou-se, não se fez como